O Liberdade de Opinião vai agora até Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, boa sexta, hein? Oi, Colombo, tudo bem? Alexandre, nosso primeiro assunto é a pesquisa Datafolha, divulgada nesta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro, nesta pesquisa, atinge a melhor avaliação desde 1º de janeiro de 2019, quando ele começou o mandato, segundo o Instituto. Os números são os seguintes, os principais, não é? 37% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom, 37 contra 32 da última pesquisa. 34% consideram o governo ruim ou péssimo, contra 44% do último levantamento. Então, houve uma queda de 10% no número de entrevistados que consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, entre as duas pesquisas. E 27% consideram regular, 1% sem opinião. Alexandre, queria que você avaliasse essa pesquisa e nos dissesse, nós estamos em meio à pandemia, um cenário econômico ainda difícil, com desemprego, e geralmente o presidente da República é quem recebe essa carga nas costas, não é? Isso já aconteceu com outros presidentes em outros mandatos. Há o pagamento do auxílio emergencial, uma mudança. Muita gente enxerga uma mudança de postura do presidente, sem tanto atrito, né, com um discurso um pouco atenuado. Queria que você analisasse esse pacote que o Datafolha nos ofereceu nesta manhã, Alexandre. Vai ser difícil, sabe? Porque sabe aquela história, me engana que eu gosto, né? Eu não gosto quando sou enganado, eu não gosto, né? Então eu vejo aqui, eu estava entrando aqui nas pesquisas, né, do dia 28 de setembro de 2018. Né, todo mundo ganha do Bolsonaro, né, no Datafolha. Né, eu me surpreendi, porque eu acreditei. Aí o Ibanez ganhou, o Zema ganhou, o Witzel ganhou. Né, então, aí não dá. Né, aí não dá. Eu sinto muito, uma questão de credibilidade pessoal, né? Como é que eu vou acreditar naquilo que já me enganou? Né? Então, eu não tenho nada a dizer a respeito dessa pesquisa. Então vamos ao segundo assunto. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, revogou a prisão domiciliar do ex-assessor Fabrício Queiroz, que pode retornar para a cadeia, né? A decisão também atinge a mulher dele, Márcia Aguiar, que estava foragida e conseguiu o benefício da prisão domiciliar. Enquanto isso, a gente está mostrando agora imagens do momento da prisão do Queiroz em Atibaia, no sítio do Frederico Assef, aquele advogado ligado à família Bolsonaro. O Queiroz é investigado naquele suposto esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. O ex-assessor foi preso em Atibaia, interior de São Paulo, e havia deixado a prisão há pouco mais de um mês. Alexandre, como é que você avalia essa nova decisão da Justiça, a perspectiva de Queiroz e a mulher voltarem para a cadeia? Pois é, o ministro Félix Fischer revogou a liminar concedida pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, quase uma repetição do que já aconteceu lá no Supremo, na relação Fachin e Toffoli, né? Revogou porque não viu razão para ele voltar para casa. Não viu razão de doença, como havia sido alegado, para ele voltar para casa. Então ele volta à prisão, a prisão feita para evitar que ele mexa em provas ou influencie testemunhas, ele e a mulher dele. Acho que tem que ser investigado a fundo isso e tudo, né? Agora, as luzes vão para cima do Queiroz porque tentam, no fundo, para pegar o Bolsonaro, né? Alguém aí há pouco falou, o futuro do presidente, já se estabeleceu que o futuro do presidente está dependendo do Bolsonaro, ou quer se estabelecer isso, né? Então, ele paga por esse preço por ter trabalhado com o deputado estadual Flávio Bolsonaro. Que tem que haver investigação, sim, tem que pegar essa rachadinha. Essa e todas. Todas da Assembleia Legislativa, todas das 5.570 câmaras de vereadores, todas das 5.570 prefeituras,
todas das 27 assembleias legislativas, dos 27 governos estaduais, né? E aquilo que aconteceu até no governo federal. Né? Eu acho que tem... Por que os políticos não fazem uma grande CPI para investigar essa rachadinha? Né? Principalmente pegando os comissionados. Né? Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Né? Isso aqui é a Presidência da República. Gabinete do Ministro Extraordinário de Segurança Alimentar. Está aqui a assinatura. 25 de fevereiro de 2003. Encaminho anexa cópia da Carta Circular de 8 de janeiro do corrente, mais anexos, do senhor Delúbio Soares de Castro, secretário nacional de Finanças do Escritório Nacional do Partido dos Trabalhadores, do qual trata do assunto supracitado. Então, está encaminhando, aí Delúbio está cotização partidária. No governo federal, quem ganha até 6 salários mínimos paga 2%, de 6 a 10, 3%, de 10 a 15, 5%, de 15 a 28%, acima de 20 salários mínimos, 10%. Tá? Assinatura do Delúbio. Isso correu por dentro do governo federal, está aqui a autorização de débito em conta. Então, isso aconteceu lá atrás e está acontecendo hoje. Está acontecendo, aconteceu lá, estão investigando com o Flávio Bolsonaro, deputado estadual, seu Queiroz administrando, segundo processo, com os outros também. Vamos investigar tudo para a gente não pensarem que há hipocrisia nisso, que é uma coisa dirigida para pegar o Bolsonaro. Né? Então, pegar tudo. Pegar tudo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, aqui em Brasília, a gente sabe, né? Todo mundo sabe, lá no interior, todo mundo sabe que a assistente social que teve que exercer cargo em comissão teve que pagar 15% para o partido do prefeito. Né? Uma CPI, gente, para os políticos. Políticos façam essa CPI para investigar, vai ser divertido. Colombo. Agora, Alexandre, há uma suspeita de que o Flávio Bolsonaro tenha sido avisado dessa operação entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2018 por policiais da Polícia Federal. Isso está sendo investigado. Havia uma filha do Queiroz que trabalhava como assessora no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, a partir do Rio de Janeiro. Tem inclusive foto dela, ela é profissional de educação física, né? Foto dela quando deveria estar em Brasília, trabalhando como profissional de educação física no Rio de Janeiro. E a suspeita, o presidente já falou sobre isso, de depósitos de cheques do Queiroz na conta da primeira-dama. Por ser o presidente da República, isso não requer uma investigação especial em torno dele, sem deixar de lado outros políticos de outros partidos? Você citou aí, por exemplo, o Delúbio Soares. O Delúbio foi preso 2 vezes já, né? No Petrolão e no Mensalão. Então, não requer uma investigação específica e pontual para a gente entender, até pela importância da família hoje para a política brasileira? Sim, é o que está sendo feito. Está sendo feita essa investigação. Muito bem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou os substitutos dos secretários que pediram demissão nesta semana. O primeiro é o engenheiro Diogo McCord, que vai assumir a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados. O segundo é Caio Andrade, que vai comandar a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. A escolha desses nomes era aguardada porque o próprio Guedes admitiu uma debandada no Ministério que agitou naquele momento ali o mercado. Alexandre, para além dos nomes, não é? Que pouca gente conhece, pouca gente tem familiaridade, para além de Brasília, do mercado, havia uma expectativa sobre o perfil desses escolhidos, né? Se eles teriam um perfil parecido com aqueles que saíram, ou seja, se eles estariam alinhados com o que pensa o ministro Paulo Guedes, ou se o ministro Paulo Guedes seria obrigado a suportar, engolir alguém que eventualmente pensasse diferente dele. Qual é a sua avaliação sobre essas nomeações, Alexandre? Bom, certamente os que saíram eram os melhores, né? Os primeiros da fila. O entusiasmo do Salim Matter não foi suficiente, né? O fato de Paulo Ibel ter um tio-avô que tocava 7 instrumentos ao mesmo tempo, seu Henrique Ibel, né? Também não conseguiu, né? Mesmo com essa genética, né? Agora sai o Salim e entra um McCord.
né? Esse McCord é escocês, né? O escocês, e ele tem também sangue irlandês aí na família. Então, eles têm uma genética também de briga, porque vai ter que ser briga, né? Os dois que saíram sabem muito bem o que acontece, né? A grande resistência interna com apoio de políticos que também têm interesses, né? Desestatizar significa mexer com partidos políticos que estavam acostumados a se servir, né? Vocês lembram aí que o mensalão estourou nos Correios com Roberto Jefferson revelando, né? Um dos diretores metendo a mão, segurando o dinheiro, né? A Petrobras, todo mundo sabe que deixou de ser do povo brasileiro para ser de partidos políticos. Então, é difícil de estatizar Eletrobras, Correios, né? Pré-sal, essas coisas, é difícil, tem muita resistência. E mais a corporação do funcionalismo, né? Fica fácil, eu lembro quando se estatizou, se privatizou, aliás, o contrário, quando se privatizou o telefone, vocês lembram que o telefone a gente declarava como bem na declaração de bens do imposto de renda, né? Agora todo mundo tem telefone, porque privatizou, né? O telefone, quando as privadas assumiram as telefônicas estatais, o grande problema era encontrar o paletó no espaldar da cadeira e a pessoa não estava lá, estava acostumada com a moleza. Então, acaba a moleza, começa a cobrança de resultados, de produtividade, forma uma resistência grande, né? Há uma tomada de posse da estatal por parte da corporação que opera a estatal. Essa estatal é nossa. Não, a estatal é do povo brasileiro, né? E a estatal está ali, se não tem mais motivo para existir, se não está prestando bons serviços, e o governo está precisando de dinheiro porque gastou com essa pandemia, então melhor é vender, né? Agora, há uma resistência muito grande. Eu não sei se os dois novos vão conseguir o que os outros dois que tinham genética e entusiasmo para conseguir acabaram desistindo. Colombo. Bom, nós vamos falar agora, Alexandre, de um levantamento feito pelo Congresso Nacional que indica o seguinte, que o presidente Bolsonaro foi o presidente que mais sofreu derrotas em votações de vetos no Congresso nos últimos 30 anos. São 20 meses de governo, né? De janeiro do ano passado até agosto deste ano aqui, e Bolsonaro teve 24 vetos derrubados pelo Congresso Nacional. A média dos outros presidentes, desde Fernando Collor, é de 3% de vetos derrubados pelo Congresso. Aí tem a arte, fica tudo mais claro para a gente entender. Por que é que isso se deu, Alexandre? Foi essa dificuldade num primeiro momento ali de relacionamento entre presidente e Congresso Nacional? Essa reaproximação do presidente com o Centrão tende a mudar isso ou há uma nova relação entre Executivo e Congresso mais independente, digamos assim? O problema foi essa nova relação, né? E esses números, né, são o atestado do fim do toma lá da cá. Terminou o toma lá da cá, a coisa ficou difícil. Olha, ô presidente, nós estamos avisando, hein? Já derrubamos aqui, derrubamos ali, tem que soltar um pouco, né? Agora, para não soltar e para manter a promessa feita ao eleitorado, que será mantida, né, segundo o presidente tem reiterado, né, para manter isso, tem que negociar melhor, sem cifrões, sem ceder espaço no poder executivo que signifique vantagem do toma lá da cá. Cessou o toma lá da cá, caiu, né, despencou. É 1/10. Aliás, é 10 vezes o que era antes de derrubada de veto. Aí, então, tem que negociar. Aí entrou o Major Vitor Hugo, que de conhecimento da Câmara, como eu lembrei, tinha do tempo em que ele foi, anteriormente, foi consultor legislativo, né? Mas não como político, né? Não tinha a cintura de político. Aí botou agora um sujeito com 6 mandatos, né? O Ricardo Barros, né? Que tem a experiência da interlocução, da conversa, do convencimento. Então, agora é esperar os resultados, esperar se isso muda ou não. Foi, sim, uma demonstração do fim do toma lá da cá. Colombo. E agora, Alexandre, é possível
manter o fim do toma lá da cá, se aproximando do centrão, para tentar mudar esse panorama que a gente mostrou aí a partir desse levantamento do Congresso Nacional? É uma equação complexa essa de ser resolvida, né? Pois é, agora vamos ver. Agora tem lá, sob nova administração, a liderança do governo na Câmara, né? Ele ontem deu uma entrevista sobre coisas que nós antecipamos aqui, né? Privatização, teto de gastos, essas coisas, mas as reformas pela frente que precisam ser bem negociadas e os vetos do presidente, né? Que precisam não ser tanto derrubados. De agora para frente a gente vai observar para saber se muda ou não muda. Bom, o governo quer, por meio de uma medida provisória, um crédito extraordinário de 5 bilhões de reais para destravar obras. A viabilidade desse crédito é amparada na PEC do Orçamento de Guerra, que tem validade até o dia 31 de dezembro agora, fim do ano. Os recursos seriam divididos entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e Infraestrutura, além de cotas para parlamentares indicarem as suas emendas nas suas regiões, nas suas cidades. Alexandre, um dos assuntos mais comentados aí em Brasília e no país como um todo é o teto de gastos. Aliás, deixa eu achar aqui, porque o presidente se manifestou nesta manhã, agora há pouquinho, sobre o teto de gastos e ele reafirma o compromisso com o teto de gastos e diz: vamos trabalhar junto ao Congresso para controlar despesas com o objetivo de abrir espaço para investimentos e assim atravessarmos unidos essa crise. O presidente e seus ministros, sempre focados no absoluto respeito às leis, seguem trabalhando para resgatar a econômica, ética e moralmente o Brasil. Bom dia a todos. E ele diz que em nenhum momento falou em furar o orçamento. Na transmissão de ontem à noite pela internet, ele disse que essa é uma discussão que às vezes aparece, mas agora ele diz que não deu em nenhum momento apoio a essa tese. Como é que você vê esse assunto aí em Brasília? A necessidade de dinheiro para investir e, ao mesmo tempo, a falta absoluta de dinheiro, não é, Alexandre? É uma discussão de teto aí nada popular, digamos assim, né? Interessa a nós, jornalistas, ao governo, a alguns políticos, a alguns economistas, né? Mas é um negócio assim bem fechado, até onde pode gastar, até onde não pode, ainda mais nesse momento que se misturaram as coisas, né? Com essa emergência em que não tem teto de gasto. Agora tem um grande aviso. Olha, a Dilma foi impedida de continuar governando por causa disso, das chamadas pedaladas fiscais. Então o governo tem que ter muito cuidado. Agora, esse número, 5 bilhões, é de um tamanho relativo. Se a gente comparar com o que o Fundo de Garantia vai distribuir agora esse mês, vai distribuir dividendos, digamos assim, né? O Fundo de Garantia deu 11 bilhões e pouco de lucro de renda no ano passado. Vai distribuir 7 bilhões e meio. É um dinheirão acima desses 5 bilhões. Foi decisão de ontem do Conselho Curador, que é formado pelo governo, por entidades representativas dos trabalhadores e por entidades representativas dos empregadores. Está dando mais que a poupança. Esse é o assunto popular, né? Esse 7,5 é muito mais do que os 5 bi. Mas é a vontade do ministro Tarcísio, do ministro Rogério Marinho, né? Eles trabalham com investimento, trabalham com infraestrutura, com crescimento do país. Está lá o general Braga Neto no Gabinete Civil juntando tudo num programa pró-Brasil, né? O Paulo Guedes de olho também, olha, vamos controlar, não dá para furar o gasto, né? furar o teto, né? Essa é a questão desse momento do teto. Agora, teto é relativo, né? Vamos lembrar do teto, pelo menos eu li no Estadão de ontem, que a média dos salários da Justiça de São Paulo, a Justiça Estadual, é igual ao teto. Então tem muita gente acima do teto para dar uma média igual ao teto, de 43 mil funcionários, 360 mil desembargadores e 2 mil juízes, né? Então essa história do teto aí, a gente, TCU também que fique de olho, porque o teto é uma forma, e veio lá do governo Temer, uma forma de conter o inchaço do Estado brasileiro, né? E porque quem sustenta o Estado não são os marcianos, né? Somos nós.
Nós sustentamos o Estado brasileiro com a parte do nosso suor, do nosso trabalho. A gente trabalha exatamente 5 meses por ano para sustentar o Estado brasileiro nas suas 3 esferas. E a gente tem que ficar de olho. Deveria ser um assunto popular esse, né, para mostrar que a cidadania também fiscaliza. Mas vamos ficar de olho. Colombo. Alexandre, boa sexta, bom final de semana, hein? Obrigado, aproveitem o fim de semana.